Acre, 9 horas e 31 minutos. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Você que desde o início acompanha o programa, ou você que está chegando agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.riobranco.net. Acesse aí www.riobranco.net, reveja toda a programação local e fique por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Vale a pena você acessar o site riobranco.net. Continua também enviando mensagens de texto através do nosso WhatsApp, que é o 999459965. Mandar um bom dia para o Israel, que está acompanhando o programa lá na Cidade do Povo. Abração para todo o pessoal da Cidade do Povo acompanhando o programa. Bom dia, me chamo Bruna do Triângulo Novo. Mando um alô para minha amiga Ana Kézia, lá da Sobral, e diz que amo muito ela. Tá dado o recado. Deixa eu ver quem mais. Manda um abraço para Dona Mines e também para o seu Augusto, que acompanha o programa lá no Tangará. Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Tião. Quero fazer uma reclamação que na cidade, 5 dias sem cair água. Manda um abraço para o João Kennedy, meu amigo Pou Pou. Dado o recado também, a falta de água é reclamação total aqui. Bom dia, Tião. Com o decreto das aulas com Covid, está em alta, como é que vai voltar para a aula? Fátima da Vila Betel. Deixa eu ver quem mais. Esmerinda está acompanhando o programa lá no município do Bujari. Abração para todo o pessoal do Bujari e também para o pessoal do Ramal Bom Jesus, que também estão reclamando da falta de água. 9h33. Hoje, segunda-feira, quem faz o comentário aqui no programa é o Narciso. Vamos ver que assunto que o Narciso aborda nesta segunda-feira. Já está no ponto material? Pode rodar. Segundo os nossos melhores institutos de pesquisas e os nossos melhores analistas políticos, o eleitor brasileiro costuma definir o seu voto na semana que antecede as eleições. Em sendo assim, nós já nos encontramos exatamente no transcurso da última semana que antecederá as eleições que escolherão os prefeitos e os vereadores de todos os municípios do Brasil, inclusive aqui no nosso estado. Portanto, daqui até domingo, não perca tempo em fazer a escolha do candidato que lhes pareça o mais preparado para comandar a prefeitura dos nossos municípios, em particular para gerir o complicadíssimo município e a mais complicada ainda, cidade de Rio Branco. Problemas não faltam, não faltam. Portanto, não se deixe levar por aqueles candidatos que têm respostas simples e rápidas para os nossos gravíssimos problemas. E é por isto que volto a pedir, a lembrar, a rogar, que no domingo compareça às urnas. Não deixe de votar.
O não votar significa o descumprimento de um dever. Votar é preciso. Não votar não é preciso, não. Até porque está nas mãos dos eleitores da nossa capital escolher aqueles entre os 7 candidatos que se propõem a administrar a nossa Rio Branco. Eu quero destacar, até por merecimento, que a campanha aqui da nossa capital se deu num clima razoavelmente civilizado. Nós não assistimos uma guerra, inclusive utilizando de mentiras das chamadas fake news, no sentido de um candidato tentar desmoralizar o outro. Por esta razão, bastante especial, só falta agora o quê? A manifestação dos nossos eleitores. E quanto maior for esta manifestação, mais fortalecidos sairão os 2 candidatos que no final deste mês disputarão em segundo turno a eleição do prefeito de nossa capital. Portanto, peço mais uma vez, não deixe de votar. Até porque, embora lhes pareça um direito, votar é, sobretudo, um dever. No Acre 939, obrigado ao Narciso pela participação. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador Márcio Bittar, do MDB. Senador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, é um prazer imenso estar aqui com você e agradecer, mais uma vez a TV Rio Branco. Segundo o nosso amigo, meu xará, o Márcio, eu estou falando agora aqui, nós dois, para 50, 70 mil pessoas. Então é um privilégio poder prestar um pouco conta do mandato com audiência desse tamanho. Muito obrigado. Falar em prestar conta do mandato, tem algo que chama bastante atenção da sua atuação em Brasília, que é o fato de o senhor ser relator do orçamento de 2021. O que esse orçamento traz, de que forma o Estado será beneficiado através desse orçamento e que ponderações que o senhor faz de tudo isso, senador? Bom, resumidamente, eu acho que é um acriano. Por isso que eu digo que é algo que chama bastante atenção já. O Senado, ele é 3-3, Então, se você se dedicar, você acaba tendo uma participação maior. É uma opção. E eu fiz a opção de me dedicar ao mandato. Então, ser relator do orçamento, eu acho que é algo que enobrece qualquer acriano. Um dia desse eu dava uma entrevista em Sena Madureira, que é meu município de origem, e me fizeram uma pergunta parecida com isso, o que as pessoas que estão aqui podem reparar nisso e tal. Eu dizia o seguinte, olha, quando eu tinha 14 anos, 15, 16, eu estava na roça com meu pai. Mas na roça mesmo, a estrada fechava, passou uma época 8 meses sem andar um ônibus. Eu rachei estaca, as mãos eram calejadas, todos os dedos. Não tenho nenhuma vergonha disso não, ao contrário, tenho um orgulho dos anos que eu vivi com meu pai na roça e tal. Naquela época, eu andando a cavalo da fazenda à Sena Madureira, 4 horas de viagem, muitas vezes eu ia e voltava no mesmo dia, para resolver um probleminha. Na volta eu apiava do animal porque ele cansa muito, Você andar 4 horas na lama, o animal enfia o pé na lama, tira e faz força, Então quando ia e voltava no mesmo dia, que ia dar quase 50 quilômetros, eram 24 quilômetros, na volta eu apiava para não forçar demais o animal. Naquela labuta, que eu me honro muito, momento mágico que eu vivi com meu pai, se alguém me dissesse assim, olha, um dia você vai ser senador da República
e como senador você vai ser o relator do orçamento do país, eu diria que o cara estava louco, né? Então eu acho que aonde eu estou, assim como os outros colegas, é um bom exemplo para todos aqueles jovens que hoje estão, por exemplo, na área rural, como eu estava, né, com 14, 15, 16 anos, e imaginar que se para mim, que naquela época, achava, até porque meu pai nunca teve ação política partidária, meu pai nem gostava disso, né? Ele tinha até um certo preconceito contra o deputado, a Assembleia. Para o meu pai, era um caboclo que não queria trabalhar na roça, ia trabalhar no fácil, na cidade. Queria boa vida. Então, eu acho que esse jovem, principalmente, que está me vendo, ele pode dizer o seguinte: eu também posso, se ele aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Bom, é uma responsabilidade com o país inteiro. Então, você está lá relacionando agora com todos os ministros, com o governo central. Claro que isso cria uma intimidade maior com o poder central e isso acaba beneficiando o Acre. Na questão específica, o que é que o Acre ganha em eu sendo relator? Na pior das hipóteses, uns 300 milhões a mais, resumindo. Pode ser muito mais do que isso, mas vai depender do que vai acontecer logo após as eleições com a criação do programa Renda Brasil e como ele vai ser criado. Mas na pior das hipóteses, fora as nossas emendas obrigatórias, etc. e tal, vai significar uns 300 milhões de reais a mais para o Acre, podendo ser muito mais do que isso. Senador, agora muito se fala, quando se fala aí da questão de aproximação com o governo federal, quer queira, quer não queira, acaba conhecendo melhor o orçamento do país e a situação financeira do Brasil. Aí se fala que o presidente Jair Bolsonaro tem sido muito irresponsável com a questão econômica por conta do auxílio emergencial, que o Brasil não suportará e não suporta, que o Brasil está quebrado e que o ano que vem será um ano de maior dificuldade porque não teremos dinheiro circulando. Isso é verdade ou é apenas mito, querendo colocar aí fogueira onde não é para ser colocado? Olha, eu não quero ficar aqui repisando o passado, mas a sua pergunta me obriga a isso. Irresponsável foi o governo do PT. Quer dizer, o que o Lula fez nos 8 anos, o que a Dilma fez em 6, eles sim, quebraram o país. Aliás, não só eles. A dívida pública brasileira, o gasto com a estrutura da máquina, o serviço público, com a Previdência, enfim, o custo da máquina subiu praticamente 30 anos seguidos. Quer dizer, eles explodiram a máquina pública. De Fernando Henrique Cardoso para cá, nesses últimos 30 anos, o Estado foi se agigantando a tal ponto que ele estava engolindo a sociedade. Verdade seja dita, a partir do Michel Temer, o Brasil começou no caminho da austeridade, que basicamente é você fazer o que toda mãe ou pai de família tem que fazer. Quer dizer, todo pai e mãe de família sabem que se o orçamento acabar no meio do mês, vai ter que recorrer a pegar dinheiro emprestado. E isso vira uma bola de neve. Para você ter uma ideia, do orçamento do país, 40% é pagamento de dívida pública. Agora, essa dívida veio de onde? Veio do Estado que foi se agigantando. Não foi para construir estrada, não foi para construir porto, aeroporto, infraestrutura para o país crescer economicamente. Foi com a máquina pública. Então, se teve alguém, um grupo extremamente irresponsável, foi a esquerda, que governou esse país por quase 30 anos. O que o último momento do Michel Temer e o começo do governo do Bolsonaro, de quem eu sou vice-líder, está fazendo é consertar isso. Vamos lá, a reforma da Previdência que fizemos no ano passado, meu amigo, eu tenho um conhecido nosso aqui, um coronel, se aposentou há 2 meses atrás, com 45 anos de idade. Isso não tem o menor cabimento. Quer dizer, não tem lógica, não tem quem aguenta. Se o dinheiro para pagar esse pessoal de aposentadoria cara e precoce viesse de Marte, tudo bem. Só que esse dinheiro vem dos pobres. Então, aquilo era perverso. Quer dizer, 80% das pessoas ganham um salário mínimo de aposentadoria. Se você colocar 2 salários, é 90%. Essa turma pagava... E vai reduzindo. Essa turma pagava, quem pagava o salário precoce e super salário de aposentados, como esse conhecido coronel, que se aposentou aos 45 anos de idade. Isso não tem cabimento. Quem fez a reforma da Previdência? O governo Bolsonaro. Então, isso é uma atitude de responsabilidade. Foi a maior reforma do mundo ocidental. E, basicamente, você veja, Tião, a sociedade, o ser humano,
demorou milhares de anos para chegar a 40 anos de média. No começo do século passado, a sociedade ultrapassou 40 anos de média de vida. Em 100, praticamente dobrou. Então é uma coisa maluca. Imagina, a história do homem, para chegarmos a 40, para passarmos de 40 anos de média de vida, foi praticamente a história do homem toda. Em 100 anos, nos últimos 100 anos, a gente praticamente dobrou. Então, além da irresponsabilidade, este fator também empurrava, como empurrou, toda a Europa ocidental, os países como da América Latina a fazer a sua reforma da Previdência. Então, as atitudes do governo Bolsonaro, já no primeiro ano, é de extrema responsabilidade, consertando o país. Agora, vem a pandemia. E esse é um problema que é do mundo inteiro. O mundo inteiro está tendo que retomar a economia com o país mais pobre. Quer dizer, a Inglaterra está mais pobre, os Estados Unidos está mais pobre, a Espanha está mais pobre, não há diferença. Então, nós, e aí basicamente o que é? O governo vai ter que fazer uma dívida, manter uma dívida para acudir pessoas. Vamos a um caso concreto, que está um pouco na minha mão. A pandemia, ela identificou algo em torno de 7 milhões de brasileiros que estavam fora, desempregados, e fora de todo o plano assistencial. Então ela colocou para dentro. Termina em dezembro, mês que vem, né? Bom, se você não criar um programa que mantenha essas pessoas com o mínimo de dignidade humana para comer, em janeiro elas não têm o que comer. É aí onde entra o Renda Brasil? É onde entra o Renda Brasil. Quer dizer, então você tem que fazer as reformas, continuar, agora retomar as reformas, como a PEC emergencial, que eu relato, como a PEC do Pacto Federativo, que eu relato, que ambas são choque de austeridade, contenção de gasto e tal, fazer com que aquela prefeitura que estourou a conta, ela que pague e não a sociedade. Então, essas PECs precisam ser aprovadas agora ainda. Só que o efeito delas é paulatino. E essas 7 milhões de pessoas, multiplica isso por 3, 4, para ver quanto é que vai dar. Em janeiro, se não tiver um programa, elas não têm o que comer. Então, tem que criar o programa, não há o que fazer. Agora, senador, qual a diferença entre o Renda Brasil e o atual Bolsa Família? O senhor me responde depois do intervalo comercial. Pois não. A gente vai para o intervalo e já voltamos.